Um mercado de alta concorrência, sem dúvida alguma, é o setor financeiro. Dados bancários valem ouro, ou melhor, mais clientes, mais negócio, lucro. É possível agradar a clientes e banqueiros? Assim entendemos que, apesar da intenção, da nobre intenção expressa pelos autores do projeto de lei 330, 131 e a 181 dos PLS, que tramitam conjuntamente, a conversão em lei da proposta, a gente acusa aqui um risco de colocar um potencial risco de colocar toda a estrutura de análise de risco para o crédito do consumidor em risco dentro do setor financeiro, o que seria extremamente danoso para o consumidor. O substitutivo apresentado nessa comissão pelo senador Aloysio Nunes traz avanços significativos em relação ao texto original. Ao estabelecer restrições ao tratamento de dados e obrigatoriedade de publicação das metodologias utilizadas pelas instituições financeiras, a exemplo do disposto no artigo 6º e 20 do substitutivo, a proposição reduz a capacidade de realizar análise de crédito com acurácia, prejudicando a competição no mercado ao impedir ofertas mais justas a cada perfil de risco. Além disso, os projetos do substitutivo propõem que os modelos de análise não seriam mais de conhecimento privativo, tornando público as metodologias utilizadas e, portanto, aumentando significativamente o risco de fraude. Então, ao tornar isso público, nós estaremos tornando público não uma fórmula de análise de crédito, mas talvez algumas dezenas de milhares de fórmulas de crédito dentro de um universo de cada instituição financeira. Aqui no substitutivo, eu coloquei no parágrafo único do artigo 3º a expressão privativo. Considera-se privativo o uso das informações armazenadas no âmbito de instituições públicas ou privadas, respeitadas as finalidades para as quais o banco de dados foi criado, o banco de dados, e observados os princípios e garantias definidos na lei. Quer dizer, se um banco tem, se uma instituição financeira tem um banco de dados para essa finalidade de análise de risco, o uso dessas informações é privativo da instituição. É o parágrafo único do artigo 3º do substitutivo. Eu não suprimi a expressão privativa. Está aí. A proposta de tornar pública a metodologia de tratamento de dados traria ainda um ambiente de menor competitividade, na medida em que todas as instituições financeiras seriam conhecedoras dos modelos de crédito do mercado, umas das outras, havendo uma tendência, em médio prazo, em se adotar uma convergência no modelo de análise do sistema financeiro. Na medida em que todos têm conhecimento de todos os modelos, haveria, naturalmente, o sistema vai convergir para um modelo único e isso trará menos competitividade. Outro ponto que a gente queria levantar é que a necessidade da comunicação individualizada ao titular da informação prevista no artigo 3º, inciso 4º, elevaria sobremaneira os custos dessas análises. Já o inciso 5º do mesmo artigo, ao requerer que seja informada a finalidade que fundamentou a coleta de dados, impedirá que dados coletados para uma finalidade específica sejam utilizados para uma outra finalidade, novamente elevando injustificadamente os custos de coleta. Já no artigo 10º, caput, e o parágrafo 1º, é assegurado ao titular dos dados a possibilidade de impugnar a avaliação de crédito baseado no tratamento automatizado de dados, bem como o direito à obtenção da decisão humana. Ora, se cada instituição financeira tem o direito de adotar sua própria política de crédito baseada em regras e controles, não faz nenhum sentido adotar uma prática de revisar uma proposta de crédito que já tenha sido declinado pelo sistema automatizado. O artigo 7º, caput, que dá a possibilidade de titular de dados exigir um prazo máximo de 5 dias úteis relatório que contenha todas as informações relevantes sobre o tratamento de dados, como finalidade, forma de coleta e período de conservação, trará insegurança jurídica sobre o processo da informação a ser compartilhada, o que será um retrocesso nos processos de análise de crédito e controle das instituições financeiras. Ainda no substitutivo, as multas, falávamos de multas agora há pouco, são exorbitantes, na medida que prevê que até 5%, no caso dos bancos, estamos falando que a medida prevê que seja até 5% do faturamento do grupo econômico no Brasil, excluído tributos ou mesmo proibição total por 5 anos de atividade de tratamento pessoais. Portanto, como já foi dito aqui, a importância do tratamento de dados pessoais de forma automatizada é ampla e fundamental importância para ter um equilíbrio dos controles de crédito, mas existem alguns pontos que precisam ainda ser merecedores de análise. Para concluir, apesar de se tratar de uma matéria que visa da maior segurança jurídica, a proteção e o manejo de dados pessoais, os projetos, assim como o substitutivo, se excedem na pretensão, a ponto de prejudicar a outra ponta de relação do consumo, que é o consumidor.
No tocante ao mercado de crédito, suas disposições também atingem a avaliação de risco de crédito, o que compromete significativamente todo o sistema, tanto pressionando as taxas de juros ao consumidor para cima, quanto deixando o setor mais permeável a fraude. Eu queria tratar aqui rapidamente de uma pesquisa americana, já antiga, de 2002, que demonstra os graves efeitos que um processo de scoring equivocado podem acarretar para o consumidor. Então, você tem a Consumer Federation of America, CFA, Federação dos Consumidores Americanos, e também a Associação Nacional de Crédito, desses relatórios de crédito. Eles pesquisaram-se 500 mil notas, avaliações de crédito, e eles concluíram que 1/5 de todos os consumidores americanos tinham sido classificados em categorias de riscos mais altas, em razão de credit scores equivocados. As consequências financeiras para o consumidor, com base nesses estudos, eram desastrosas. Eles diziam o seguinte, que eles calcularam a perda de $124 mil por consumidor, na hipótese de um crédito hipotecário, considerado que o consumidor obtivesse as taxas de juros da categoria de risco, superior, subprime, em vez das taxas mais vantajosas correspondentes à categoria prime market. Então, aqui apenas um exemplo mostra como esse é uma questão sensível, para os cidadãos, para os consumidores brasileiros. Eu fiquei muito preocupada com uma posição da Federação Nacional dos Bancos de trazer, que é uma instituição que reúne bancos, instituições que tratam de dados tão sensíveis, para os cidadãos brasileiros. Então, você vê, não sei, pelo menos como cidadã brasileira, como estudiosa da área, eu fiquei muito preocupada de ver essa posição exatamente de quem a gente imagina que trata dados tão sigilosos, tão sensíveis dos cidadãos, porque, na verdade, a ideia dessa legislação é exatamente a proteção de dados pessoais. Então, uma posição contrária a essa proteção, eu confesso que eu fiquei bastante preocupada. Especialmente quando a gente percebe essa legislação que o Dr. Frederico também mencionou, esse projeto ele está baseado em diversas legislações, em diversas normas que já existem em muitos países no mundo. Todo mundo fala que existem muitos recursos no judiciário, muitos meandros, etc. Acho que o Brasil, aqui nesse projeto, ele está privilegiando um sistema que muitas vezes vem do anglo-saxão, etc., que é aquela coisa de provar a boa-fé e a legitimidade é obrigação do empresário, de quem trate dados em geral, fica aí o nosso louvor a esse ponto. O projeto fala que os provedores são obrigados a atualizar de ofício as informações. Isso é materialmente impossível, que os provedores atualizem de ofício todas as informações em seus bancos. Eu temo pela ineficácia, novamente, e pelo eventual descumprimento aí do termo da lei. Também foi citada a questão aqui dos dados que não são necessariamente vinculados a uma pessoa. Nós gostaríamos de colocar luz nesse tema, o Big Data. O Big Data, a anonimização, o tratamento de dados anonimizados, ele é relevante, atual, e a norma não poderia, e acho que não é a intenção, que se furte dessa deliberação. Então, precisamos discutir, se queremos colocar o Brasil à frente na questão tecnológica, precisamos, sim, debater o Big Data e colocar uma definição, senador, de dados anonimizados que não se confundem com os dados pessoais. Então, fica o nosso pedido para que isso seja debatido e seja incorporado na lei, para que tenhamos uma lei moderna no país. No próximo bloco, a autoridade fiscalizadora e o papel do Estado. Qual é a necessidade do cidadão de ser protegido em relação às condutas do Estado?